Quando tudo dá errado, mas na verdade é para depois dar certo. O tema do vídeo de hoje vai ser falando mais ou menos sobre isso. Eu vou aqui abrir mais uma parte da minha história para vocês, que foi a parte que eu morei em Portugal. Vou te falar aqui os propósitos, né, o porquê que a gente foi, o que foi que deu errado para depois dar certo, né? E o que foi que Portugal significou pra gente, e o que foi que Portugal abriu e fechou de portas pra gente também. Então vou estar abrindo essa parte aí da minha história pra vocês, que eu sei que vocês não conhecem ainda, nunca mencionei isso aqui no canal. Mas o tema vai ser realmente voltado pra isso, né? Quando os nossos planos, eles aparentemente estão dando errado, mas tem um sentido e um propósito por trás que no momento ali a gente não consegue enxergar. E para você que está chegando aqui no canal, caiu de paraquedas, eu quero já te convidar a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo como esse. Vamos logo começar esse vídeo, não é? Antes de tudo, eu acho que é muito comum, acho que todo mundo já passou por essa situação, né? De planejar muito algo, querer muito algo e de repente tudo dar errado, né? Às vezes é um emprego que a gente gosta muito de trabalhar ali e de repente ele dá errado. Às vezes é um relacionamento, né? Que a gente ama demais, se sente muito amado e de repente também não dá certo. Ou às vezes é um projeto que a gente coloca tanto esforço, energia, sonha tanto com aquilo, coloca tanta expectativa, planeja tudo direitinho, aparentemente não tem margem para erro. Mas dá tudo errado, os planos vão para o ralo e a gente fica sem entender, né? Acho que todo mundo já passou por essa situação e acho que quando a gente se encontra numa situação assim, dos planos darem errado, é uma sensação de autocrítica, de culpa, de cobrança, de chateação, né? A gente fica chateado com a situação, por que não deu certo, né? E a gente meio que se culpa também. E eu acho que assim, eu tento pensar pela perspectiva de tudo tem um lado bom, né? Às vezes algo ali deu errado, mas porque talvez não era pra gente, talvez era demais pra gente, né? A vida tinha algo reservado melhor e maior. Às vezes é porque realmente não tinha de ser, às vezes não era a coisa certa e no momento ali a gente não conseguia perceber, mas eu costumo pensar que tudo tem um lado certo, né? Às vezes o que parece um atraso, ele é um desvio para que o caminho te leve a algo que é muito melhor e maior, né? Então se a gente pensar por esse lado, as coisas elas podem ter essa perspectiva um pouco melhor e mais leve. Eu já passei muito por isso e eu te confesso que quando eu passei por situações assim, eu me sentia muito como fracassada, sabe? E era difícil entender e digerir tudo o que estava acontecendo. Mas hoje eu vejo assim, se não tivesse acontecido essas coisas erradas, né, que deram errado, talvez eu não tivesse chegado até aqui, eu não estaria onde eu estou hoje. Então tem coisa que é necessário de acontecer, né? Hoje em dia eu entendo por esse lado. E hoje eu quero abrir esse espaço da minha vida para vocês, falando um pouco sobre a fase que eu morei em Portugal, né? Então eu vou te explicar um pouquinho. Vou também fazer um breve resumo aqui, porque vai falar também de empreendedorismo. E se você quer conhecer aquele vídeo que eu falei sobre minha vida como empreendedora, como foi que tudo começou, as coisas que eu tentei, né? Tudo detalhado. Vou deixar o vídeo aqui pra você em algum lugar aqui na tela. Também vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira conhecer com mais detalhes. Aí acabando esse, você vai lá e assiste. Mas a questão de Portugal é assim. Portugal era um sonho pessoal do meu esposo, né? Antes da gente se conhecer, ele quase chegou a ir morar em Portugal e era algo que ele queria muito. Não como turismo, mas pra viver mesmo, né? Aí a gente veio a ideia, né, de morar em Portugal, reavivou esse sonho nele novamente e falou de viagem, né, comigo logo, que é meu ponto fraco, eu vamos embora. E a gente começou aquele planejamento para ir para Portugal, passou um ano estudando, devorando conteúdo sobre Portugal e se planejando financeiramente também, né? Então foi esse ano de processo, nós fomos para Portugal para viver, não foi para turistar, foi para viver realmente, trabalhar. E esse ano que a gente estava se preparando para ir para Portugal, eu fiz um curso de cabeleireiro. Porque eu queria voltar a empreender, como eu tinha tentado novamente com a soparia, contei no outro vídeo, né? E não tinha dado certo, eu falei, não, mas eu quero empreender de alguma forma. Então eu pensei em ir para a área da estética. Eu já trabalhava na área da estética porque não foi nem algo que eu procurei, tá? Eu tenho uma formação como técnico em enfermagem. E essa profissão, técnico em enfermagem, me levou para a área da estética, né? Eu fui fotodepiladora por muito tempo, então entrei na área da estética, saí por motivos de saúde, mas eu fiquei com isso da estética na minha cabeça, né? Então eu falei, eu vou fazer um curso em alguma coisa aqui na área de beleza que eu possa empreender para mim.
Então foi quando eu escolhi cabeleireira profissional, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então eu fiz o curso de cabeleireira profissional e também porque iria me dar a oportunidade de empreender. Então a ida para Portugal eu já fui visando isso, né? Usar a profissão em Portugal. Eu sei que de início eu não iria empreender, até pela questão de documentação que eu não tinha, mas eu queria usar, nem que fosse trabalhando na CLT e futuramente empreender para mim. Então a área de cabelo foi visando trabalhar nela mesmo lá em Portugal. Então quando chegou em Portugal, o meu primeiro emprego foi em um salão de beleza. Só que lá funciona assim. Não se tem um salário certo. A maioria dos salões eles pagam apenas comissão. Então eu era nova em um país, eu era nova ali naquele estabelecimento comercial, era como se fosse um supermercado, mas tinha uma galeria comercial. E todas as pessoas que trabalhavam lá já tinham clientela. Eu não tinha ainda. Então, pra mim, ficava aquelas clientes que eram novas no salão, que por algum acaso pisaram ali e não tinham uma pessoa fixa pra atender. Então, era aí que eu entrava, mas a maioria já tinha ali com quem elas eram atendidas. Então, o primeiro mês eu ganhei acho que 150 euros apenas. Então, foi muito pouco para o custo de vida, né? E também para o salário mínimo de Portugal. E aí eu conversei com meu esposo e falei, olha, não vai dar. Não vai dar pra gente ficar tirando só esse salário por mês da minha parte, né? Até porque, assim, daqui pra que você venha levantar uma clientela, leva tempo. E eu sabia disso, né? Em qualquer área que você trabalha, isso aí é muito nítido, é muito claro. E tinha uma brasileira que trabalhava nesse salão, também, ela falou, olha, eu tô aqui há 9 meses, se eu não me engano, era 8, e até agora eu não consigo chegar em um salário mínimo também de cliente. Falei, nossa, então imagina eu, né? Então, por esse motivo, né, força maior, eu fui pra CLT. Então, a princípio, essa parte de empreender ficou fora de cogitação. Eu fiquei na CLT por praticamente todo o tempo que eu morei lá, né? Só o que livrou foi um mês, que foi esse mês que eu trabalhei no salão. Mas 1 ano e 9 meses que moramos em Portugal, 1 ano e 8 eu trabalhei no regime CLT. Justamente porque empreender só com comissão não dava certo. E se fosse pra mim realmente começar a empreender pra mim, Portugal é um pouco complicado. Não é feito o Brasil, que aqui no Brasil a gente... eu quero empreender. Compra um pacote de água e começa a vender ali na rua e ninguém tá fiscalizando nada. Lá não é dessa forma que funciona. Tudo tem que ser bem regulamentado e isso é muito caro pra gente poder abrir essa empresa. Então, eu optei por ficar mesmo na CLT. Então, a princípio, esse plano de empreender já deu errado. E o segundo ponto que deu errado foi realmente a gente viver em Portugal, né? Porque, assim, a nossa expectativa era ir pra viver e não voltar pro Brasil. A gente iria voltar só a passeio para rever a família, né? Mas a gente queria ir realmente para morar. E as coisas que a gente foi buscar em Portugal, que foi uma qualidade de vida melhor, um poder de compra maior, segurança, principalmente segurança, foi um ponto da nossa vida que a gente buscava muito por segurança, devido a muita coisa que aconteceu aqui no Brasil. E assim, essas coisas a gente encontrou. Segurança, organização, muita coisa do que a gente procurava em Portugal, a gente conseguiu, a gente encontrou. Mas não a ponto de nos permitir viver lá por muito tempo, né? A questão do peso, assim, de estar longe da família, teve uma fase que pesou muito, né? Pesou muito pra gente, então a gente resolveu voltar. Teve também a questão de emprego, assim, em si, era uma carga horária muito pesada, não via possibilidade de melhoria. As pessoas lá trabalham muito e elas ganham pouco, então era complicado isso. Eu não via muita possibilidade pra gente e chegou um ponto que a gente foi desmotivando e não se sentindo mais feliz em estar ali. E os dois conversaram, decidimos juntos, né, vamos voltar. E hoje a gente tá bem mais feliz depois de ter tido essa experiência e ter voltado para o Brasil, né? Aqui a gente tá mais feliz do que antes de ter ido. E Portugal deu errado, né? Todo o investimento que nós fizemos de tempo, todo o investimento, a energia que a gente colocou para esse projeto, também o financeiro, né? Não foi uma viagem tão barata, porque a gente foi recomeçar uma vida do zero. Então não foi só as passagens que a gente gastou, mas a gente entrou no país numa época de pandemia, então teve muito gasto com essa questão de exames, teve muito gasto também para reconstruir uma vida do zero, né? Comprar todos os móveis, mobiliar uma casa, eletrodomésticos, então tudo foi muito gasto. E de repente a gente, quando voltou, vendeu tudo, sabe, né? Quando vende, as coisas já não têm o mesmo valor. E aí Portugal é um lugar muito difícil também de você juntar dinheiro. Geralmente o que você ganha lá mesmo você gasta, porque o custo de vida também é alto. E
não deu muito certo os nossos planos de, tipo assim, ter uma vida melhor no sentido financeiro, né? A gente lá vivia bem, de certa forma, mas não é difícil juntar dinheiro em Portugal. Então, esse ponto, assim, do financeiro ficou a desejar, né? A gente não conseguiu ter êxito nessa parte, né? Então, os planos deram errado, mas eu vou explicar aqui o porquê que deu certo. Portugal deu errado. Só que foi em Portugal que eu conheci o mercado digital. Foi em Portugal. Eu me lembro como hoje. Eu trabalhava numa loja de chinês como vendedora e estoquista, né, também, organizando as prateleiras da loja, a organização da loja, e era uma loja de chinês, né? Essa loja de chinês, gente, era de domingo a domingo que a gente trabalhava. A loja não fechava um dia sequer no ano. Então eu trabalhava nessa loja de chinês porque tinha a facilidade da documentação, já que eu ainda não tinha meu documento. E foi lá nessa loja de chinês, super desmotivada, me sentindo escrava, me sentindo explorada, que eu, no meu horário de almoço, em um dia, rolando ali no Instagram, né, no meu celular, eu vi um anúncio, uma brasileira, mas que mora em Portugal, até hoje ela mora em Portugal, e ela falando sobre você vender online sem aparecer, você fazer vendas e ganhar comissões em euro, em dólar, e você poder trabalhar apenas com seu celular. E aquilo me chamou a atenção, porque parecia perfeito pra mim, né? No momento eu falei, nossa, ganhar dinheiro pelo celular, em euro, que é a minha realidade aqui, tá ótimo, né? O que é isso? Então eu entrei em contato, ela falou comigo pelo WhatsApp, né? Teve toda aquela questão de gatilhos mentais, que eu falo aqui em alguns vídeos sobre isso, né? Teve uma boa copy, um bom storytelling, e eu, né, meio que quase caí. Mas ali foi o meu primeiro contato com o digital, foi através daquele anúncio dela. Então, aí eu falei com a minha irmã, falei, olha, minha irmã nessa época, ela tava fazendo um curso sobre marketing digital, e ela falava pra mim, só que eu não entendia o que era. Então eu falei, quando eu vi esse anúncio dessa mulher, dessa moça, né, lá em Portugal, eu falei com a minha irmã, eu fiz, olha, tem esse curso aqui, ela me explicou tudo direitinho, eu tô interessada em comprar esse curso. O que é que você acha que você está estudando sobre o tema? Quando a minha irmã foi ver direitinho, ela falou, olha, esse curso que ela tá querendo te vender é praticamente a cópia de um curso que eu tô estudando. Se você quiser, para você não gastar agora com o curso, antes de você saber se você se identifica ou não, eu posso dar o acesso do curso que eu faço, você dá uma olhada se você gosta e daí você decide. Falei, tá bom, é o que eu vou fazer. Então eu comecei a estudar pelo curso que a minha irmã me deu o acesso. Então ali foi meu primeiro contato. Eu lembro que eu trabalhava o dia todo nessa loja de chinês e à noite, ou então no meu dia de folga, eu ficava estudando. Então, os momentos que eu tava em casa, eu comecei a estudar o curso que a minha irmã passou o acesso. E aí, nesse curso, eu comecei a entender o que era marketing digital. Foi meu primeiro contato ali, né? Coisas bem básicas que hoje em dia, pra mim, eu falo até um vocabulário, assim, bem marqueteiro, né? Na época eu não sabia nem do que se tratava, né? E o curso que foi me dando ali todo o direcionamento que eu precisava. Comecei também a aplicar as primeiras estratégias, que foi no Instagram. Só que o Instagram eu não me identifiquei para trabalhar, né? Não consegui desenvolver, principalmente com tráfego orgânico. Então eu falei, olha, isso aqui não vai dar pra mim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça do digital, né? Eu falei, não, isso aqui dá certo, eu só tenho que encontrar o meu caminho. Aí passaram mais ou menos 2 meses e o que foi que aconteceu? Uma brasileira daqui de Pernambuco também foi morar em Portugal e ela criou um canal no YouTube, começou a ficar blogueirinha falando de Portugal e tal, e eu tava seguindo ela. E depois ela apareceu falando que tava trabalhando com marketing digital. E quando ela começou a falar sobre isso, foi a mesma coisa da proposta daquele anúncio lá que eu tinha visto a primeira vez. A mesma coisa, trabalhar em casa, pelo celular, ganhando em dólar, em euro, e eu... Nossa, então isso dá certo. Mas será que é pelo Instagram que ela trabalha? Porque eu tinha tentado pelo Instagram, que era a estratégia predominante que a pessoa ensinava ali no curso, né? E eu não estava conseguindo. Então ela começou a falar da Maria Franco, que foi a minha mentora. E ela começou a dizer, eu fiz o curso com a Maria Franco, e não é para trabalhar com o Instagram, é para trabalhar com o Google Ads. Aí, nossa, já é outra coisa diferente. Então, se pelo Instagram eu não conseguir, então acho que esse vai ser um pouco melhor. Aí daí eu comecei a seguir a Maria Franco, né, ver assim um pouco do conteúdo, já entendia um pouco assim do vocabulário do marketing digital, mas era outra estratégia, outra proposta, totalmente diferente, né? Não era Instagram, era Google Ads. Então ali eu comecei a pesquisar sobre o curso e acho que um mês depois era Black Friday e o curso entrou em promoção. Então eu comprei o curso ainda lá em Portugal.
Se eu não me engano, isso era 2022. 2022. Só que para estudar o curso de Maria Franco, não tinha como você aplicar as estratégias pelo celular. Tinha que ser pelo computador, para trabalhar com o Google Ads, ter ali sua estrutura própria, tudinho. Tinha que ser pelo computador e o meu notebook, na época, ele estava quase se aposentando. Lento, não tinha memória, não conseguia fazer praticamente nada com ele. Então eu falei, agora minha meta, já tem o curso, né? Agora a meta é comprar um notebook. Então meu esposo, a gente juntou dinheiro. Lá em Portugal tudo é à vista, né? Muito raro você encontrar alguma loja que faz parcelado, tudo é à vista, toma lá da cá. Então nós juntamos o dinheiro, comprei o notebook, comecei a estudar e comecei a aplicar as estratégias de Google Ads e também de YouTube, porque no curso que eu fiz ela também ensinava uma parte de YouTube. Tudo em Portugal. Então, todo o meu primeiro contato com marketing digital, tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi, o início de tudo foi em Portugal. Então, assim, Portugal deu certo? Não, não deu certo. O que a gente queria era ter ido para viver e tá lá até agora, né? Era nosso planejamento, era ter construído nossa vida lá. Não deu certo, nós voltamos. Mas, pensando por outro lado, foi Portugal que me abriu a porta do digital. O meu sonho era o quê? Voltar a empreender, né? Então, através do digital, eu voltei a empreender. Em Portugal não tive resultados, mas foi lá que eu comecei. Então, Portugal foi o caminho que me trouxe para o empreendedorismo de volta, né? O que é que a gente queria também? Era ter uma vida melhor financeiramente. Sair do sufoco ali de viver com o salário mínimo, né? Um pouco mais que isso. Era poder ter um pouco mais de liberdade financeira, geográfica, de tempo. Portugal não proporcionou isso. Lá a gente trabalhou muito. E a vida financeira lá também não era tão folgada. Mas Portugal foi o caminho que nos levou a chegar nesse ponto que a gente desejava. Então, o que a gente sonhava e o que a gente planejou, a gente não conquistou em Portugal. Mas Portugal foi o caminho, foi a ponte que nós colocamos o pezinho, né, para atravessar e chegamos no destino que a gente queria, aqui no Brasil. Então veja como as coisas elas são interessantes, né? Elas não acontecem às vezes do jeito que a gente quer, nem do jeito que a gente planeja, porque o nosso planejamento era Portugal. Tudo que a gente procurava não foi Portugal que nos proporcionou. A gente veio ter essas coisas que a gente queria aqui no Brasil, mas Portugal foi o caminho. Talvez se não fosse Portugal, eu nunca teria visto aquele anúncio. Talvez se eu tivesse visto um anúncio daquele aqui no Brasil, eu iria pensar que era golpe, que era fraude, que era alguém querendo me enganar, que não iria dar certo. Mas lá no contexto que eu estava, aquele anúncio ele veio no momento certo, pra mim, que era a pessoa certa e precisava daquele anúncio, ter aquele contato com o digital. Talvez se não fosse Portugal, a gente nunca teria, né, tido a trajetória e o caminho que a gente teve e ter chegado até aqui, né, ter alcançado o que a gente almejava. Talvez se não fosse Portugal, a gente nunca teria conseguido. Talvez aqui no Brasil não teria como. Então, eu entendo muito assim, né? Às vezes a gente ora, a gente pede alguma coisa a Deus e a gente tá pensando assim, não, eu tô orando, pedindo a Deus por isso e vai ser isso. Mas Deus, ele tem os caminhos dele, a forma dele de trabalhar. Então, às vezes, ele nos leva por um contorno pra chegar no destino que ele tem pra gente, que é a resposta de oração do que a gente pediu. Mas não da forma como a gente pediu, ele vai nos dar da forma dele. E eu vejo muito assim também. No início, quando a gente decidiu voltar de Portugal para o Brasil, foi um alívio, mas ao mesmo tempo foi uma dor muito grande. Foi uma sensação de fracasso, né? Exatamente isso, uma sensação de fracasso. Por quê? Tudo que a gente planejou, almejou e tentou, não tinha dado certo, não tínhamos tido êxito. Então foi aquela sensação. Mas hoje em dia, a sensação que eu tive de início lá, de fracasso, hoje em dia eu entendo, cara, como foi necessário. Como hoje eu sinto gratidão por Portugal. Antes o que eu via como uma tristeza, sabe, um luto, uma perda, hoje em dia eu enxergo como gratidão total. Como Portugal foi um lugar abençoado para nós. Porque se não fosse Portugal, talvez eu nunca estivesse aqui. Talvez eu nunca teria conhecido o digital da forma que eu conheci. Talvez teria ouvido falar, mas não ter dado credibilidade. Talvez eu nunca teria pensado em trabalhar com isso. Nunca teria dado crédito, né, e dar uma chance ao digital. E a minha vida não estaria tão diferente. Então Portugal foi um divisor de águas, com certeza. Então aquela frase, Deus escreve certo por linhas certas,
é muito verdadeira, né? A gente precisa confiar no processo. Isso parece muito clichê, mas é verdade. A gente precisa confiar no processo, porque mesmo quando a gente não entende, tudo vai fazer sentido um dia, né? Porque o amadurecimento, o tempo, ele faz a gente ver com outra perspectiva. Então, tem que confiar no processo, sabe? Tem que confiar que Deus, ele tem a forma dele de trabalhar, embora que a gente não entenda, embora que a gente não goste, não seja confortável. Mas ele tem a forma dele, e a forma dele sempre é a melhor, a mais perfeita e a mais agradável, né? Então, espero que esse vídeo ele tenha te inspirado de alguma forma. Espero que esse vídeo tenha, talvez, te ajudado a olhar para as coisas assim com uma outra perspectiva, com uma outra motivação, encarar as coisas com uma certa positividade, sabe? Tentar extrair o máximo de coisas boas daquela situação e colocar na mão de Deus, né? A palavra fala que o homem ele faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então aquilo que pra mim parece muito óbvio, às vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus tem pra mim, né? E às vezes a vida vai ter que dar uma volta mesmo pra chegar no ponto do destino que você orava e esperava por aquilo. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. E se você quer conhecer a minha história completa na parte de empreendedorismo, tem um vídeo, né, como eu falei, vou deixar ele aqui no final desse vídeo e também vou deixar na descrição, caso você queira conhecer como é que foi a minha trajetória como empreendedora. Só um spoiler, desde quando eu era criança eu era empreendedora, tá? Então, se quiser assistir o vídeo, eu te convido aqui a permanecer no canal e explorar os vídeos que eu tenho feito aqui pra vocês. Muito obrigada por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Beijo!